Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela TVM. Hoje nós estamos aqui neste momento para fazermos o nosso programa. E hoje esse nosso programa, que é um momento de evangelização e de catequese, tem um formato diferente. Tendo recebido algumas perguntas de algumas pessoas lá de nossa comunidade, então resolvemos também partilhar junto às pessoas da nossa cidade que nos assiste. No entanto, hoje nós responderemos algumas perguntas. Perguntas estas que também são as perguntas do povo. Também quer assim nos formar, assim mostrar para nós o caminho que a igreja, na sua doutrina e na sua catequese, nos ensina. Se acaso você também sentir o desejo e a vontade de entrar em contato conosco, aparecerá aí no seu televisor o nosso contato. No entanto, assim, busquemos juntos fazer este caminho de conhecimento e de informação. Então, nós queremos responder. Os leigos são todas aquelas pessoas, e na maior parte, o povo de Deus. No entanto, todos aqueles que não fazem parte ou que não receberam a ordem sagrada, ou seja, o sacramento da ordem, são os leigos. Mas, não porque não receberam o sacramento da ordem, que são de menos importância, pelo contrário, é de maior importância, porque recebem a missão de testemunhar o reino de Deus, o evangelho, e difundir com a vocação própria, o casado, a casada, a palavra de Deus. Palavra esta que não tem medidas e não tem divisões, ou leigo, ou só o sacerdote, aqueles que receberam a ordenação, que podem. Todos nós, principalmente os leigos, nas suas realidades temporais, no seu emprego, na sua família, no seu trabalho, são chamados a evangelizar, difundir e assim corresponder ao seu chamado batismal, de ser sal da terra e luz do mundo, no mundo em que nós estamos vivendo. Assim, então, por leigo, nós compreendemos a maior parte do povo de Deus, ou seja, aqueles que não professaram a fé de forma perpétua na consagração ou na ordenação, no sacramento da ordem. Lembremos que no sacramento da ordem nós temos 3 graus. O primeiro é o diaconato, o segundo é o presbiterato e o terceiro é o episcopado. No entanto, meu irmão, minha irmã, se você não faz parte desses 3 graus do sacramento da ordem, você é um leigo. Sinta-se honrado por também receber a missão de Jesus para ser testemunha do seu reino, para testemunhar com a sua vida e aonde você está, a palavra e o reino de Deus. Todos nós sempre nos perguntamos o porquê que setembro é o mês da Bíblia. E talvez hoje você vai encontrar a sua resposta. Justamente setembro é o mês da Bíblia, lembrando que este mês da Bíblia um dia foi apenas um dia da Bíblia. Desde 1947, nós sempre tivemos o dia da Bíblia, o último domingo do mês de setembro. No entanto, 1947, talvez a palavra e a sua importância poderia ter ficado resumido apenas em um dia. Mas, no desenvolver do tempo, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, propôs para que houvesse a Semana da Bíblia e, consequentemente, o mês da Bíblia. E então, em 1971, surge o mês dedicado à Sagrada Escritura. Mas o porquê de tudo isto é justamente o fato de celebrarmos a festa, a memória de São Jerônimo, o presbítero que viveu por volta do ano de entre 340 a 420 da era cristã. E o seu trabalho foi justamente a tradução da Sagrada Escritura, das línguas bíblicas do grego, do hebraico, do aramaico para o latim. Surgiu então a Bíblia que nós conhecemos hoje de Vulgata. E então, este homem
Jerônimo é quem proporcionou a nós e a toda a igreja, a todos os cristãos, o acesso à Bíblia numa língua mais acessível. E hoje nós também a temos, porque consequentemente temos o fruto do trabalho deste homem. No entanto, a Bíblia é palavra de Deus. Palavra de Deus esta que é feita, que é comunicada através das palavras humanas. Deus, ao inspirar o homem, também inspira na sua própria linguagem, na sua própria língua. Lembrando que é mais importante a linguagem, porque a linguagem é aquilo que comunica do que a própria língua. A língua apenas é o modo como se fala, porém a linguagem é aquilo que efetivamente nós comunicamos. É a linguagem de Deus, que é o amor, que é a caridade, que é a fraternidade. E então São Jerônimo, este homem, que justamente viveu no início da era cristã, no século IV, nos apresenta este trabalho de tradutor. E assim, proporcionando a cada um de nós hoje a Bíblia que nós temos em nossa própria língua. Assim, nós podemos dizer que São Jerônimo é o grande homem da língua e da linguagem. E nós o celebramos no dia 30 de setembro. Que ele nos ajude sempre a compreendermos melhor a palavra de Deus. E ainda falando em Bíblia, Sagrada Escritura, Palavra de Deus, uma pergunta que sempre nos apresentam os fiéis: como que podemos ler? Com certeza, meu irmão, minha irmã, ler a Palavra de Deus é um exercício de fé. É um exercício de fé porque nós temos que compreender a inspiração divina escrita a partir da palavra, a partir da fala e da linguagem e da língua, assim como nós queiramos percebê-la. Perceber a linguagem de Deus na língua humana, na escrita humana. Eis aí a grande problemática que nós vemos nos dias de hoje, quando justamente nós temos um caminho que a nossa igreja, como mãe e mestra da fé, nos ensina. Primeiro, nós temos que ler a palavra de Deus no todo. Nós não podemos apenas extrair um versículo para a minha vida, para a nossa vida. Nós temos que ler no todo, no contexto geral em que aquele texto foi escrito. Então nós temos que pensar o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o texto que nós estamos lendo. Então, temos que ter uma atenção redobrada para o conteúdo que nós estamos lendo. Conteúdo que está inserido dentro de uma unidade, que é a palavra de Deus. Por outro lado também, a igreja nos ensina a lermos a palavra de Deus sempre a partir da tradição. Sempre a partir da tradição viva da igreja, que é um tesouro inesgotável também para nós. E aí, nós temos também nós devemos ter consciência de que a Sagrada Escritura é um livro religioso, que como um livro religioso ele também faz e é constituído de analogias. Analogia à fé. Por exemplo, nós temos Jesus que conta as parábolas fazendo analogia entre o seu ensinamento e aquilo que o povo vivia, que é um erro. Nós queremos levar também a palavra de Deus ao pé da letra, justamente porque isso seria letterismo e nós cairíamos num fundamentalismo racional, sem a ação de Deus, sem a inspiração divina. Então nós temos que ler a palavra de Deus, sim, a partir da tradição, a partir daí respeitar a analogia e respeitar também a coesão entre as verdades ali manifestas. É a palavra de Deus. E tudo aquilo que é de Deus é envolvido de mistério. Tudo aquilo que é de Deus é envolto na sua ação. E quem somos nós para decifrarmos o mais profundo do sentido que Deus a inspirou? No entanto, a Mãe Igreja, como mestra da fé, nos aponta estas três dimensões, estas três realidades que nós precisamos usar como ferramentas para melhor lermos e compreender
a palavra de Deus. Porém, temos que lembrar que a palavra de Deus é inspiração divina, é revelação sagrada de Deus para a humanidade, para nós. Ainda, nós estamos nesta dimensão de Bíblia e Sagrada Escritura, e nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, aquele livro que nós temos em casa, ele, é constituído de 2 testamentos. O Antigo Testamento, que é toda a história da salvação antes da presença de Jesus no mundo, e o Novo Testamento a partir de Jesus e dos Evangelhos. No entanto, se nós olharmos o Novo Testamento e esquecermos do Antigo Testamento, nós vamos estar fatiando a palavra de Deus. Nós vamos estar separando aquilo que é um conjunto harmonioso. Então, para nós cristãos, o Antigo Testamento é de um valor insuperável. Nada e ninguém pode substituir a palavra de Deus lá do Antigo Testamento. Anos, séculos, milênios talvez, antes da presença de Jesus neste mundo, a sua encarnação, mas que se torna atual a cada dia e a cada momento. No entanto, nós não podemos dizer que o Novo Testamento veio substituir o Antigo, mas podemos dizer que veio dar um novo sentido. Dar um novo sentido significa que nós temos que ler o Antigo Testamento com a projeção, olhando sempre para o Novo Testamento. E aí nós vamos compreender melhor aquilo que o Antigo fala, aquilo que lemos no Antigo Testamento, se faz, se realiza no Novo. E aquilo que nós lemos no Novo Testamento, se faz e se realiza a partir do que foi visto, daquilo que foi lido e compreendido no Antigo Testamento. Foram escritos sobretudo para preparar a vinda de Jesus, o Salvador, o Messias. Então, nós temos que honrar o Antigo Testamento. Nós não podemos desprezar, e é de um valor insignificante nós dizermos que o Antigo Testamento caducou. Talvez aqueles que falam isso é porque não querem ler, não querem estudar, não querem compreender o Antigo Testamento. Neste movimento de ter luz sobre o Novo a partir do Antigo e ter o Antigo a partir do Novo. É um movimento de verso e reverso, assim podemos dizer. Olharmos o Antigo Testamento é olharmos o verso. Nós olharmos o Novo é o reverso. E se nós olharmos o Antigo a partir do Novo e o Novo a partir do Antigo, nós vamos ter a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, no seu conjunto, na sua totalidade. E então nós somos chamados, sim, a trilhar este caminho pedagógico que Deus nos apresenta, que Deus quer que nós trilhemos. A revelação, os patriarcas, os seus exemplos e as suas vidas nos inserem neste contexto salvífico e de um valor permanente para a nossa vida. É justamente aí que nós temos o centro da nossa fé cristã, no Novo Testamento. O Novo Testamento é o objeto cuja a realidade nos apresenta a presença de Jesus. Então, qual é o valor para nós cristãos? É justamente o lugar onde nós nos encontramos e também o momento de nos encontrarmos com Deus. O Novo Testamento tem o seu eixo central na pessoa de Jesus, o Verbo de Deus feito homem, encarnado, e que os evangelhos tanto nos apresentam e nos levam a conhecer a pessoa de Jesus. O centro do Novo Testamento são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando que aí nós temos uma história não bibliográfica, mas nós temos a apresentação da pessoa, de quem é e o que fez Jesus Cristo. Sendo assim, aprendemos também nos evangelhos a doutrina que Jesus quis deixar como testamento para nós. Testamento significa que nós recebemos uma herança, e uma herança de fato é de Jesus
a partir dos discípulos, a partir das primeiras comunidades que chegaram até a nós. Por isso, é de importância capital o Novo Testamento para os cristãos. Assim como também o Antigo Testamento, nós precisamos do Novo. Para compreendermos o Antigo e para compreender o Novo, precisamos do Antigo. As Sagradas Escrituras ocupam-se, principalmente no Novo Testamento, da pessoa de Jesus e de seus ensinamentos. Procuremos assim, meus irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha por esta via de comunicação, pela TV, procurar conhecer melhor a palavra de Deus, procurar vivê-la melhor e sempre mais estar de coração aberto e ouvidos atentos ao seu chamado, aos apelos do Senhor a partir da palavra de Deus. Sendo assim, nós encerramos o nosso programa com um sentimento de missão realizada, missão cumprida, justamente porque atingimos o nosso objetivo. Responder às perguntas dos nossos irmãos, dos nossos amigos que nos perguntam, nos questionam, e também levar a você assim, através dessas questões, possa também se formar e se informar a respeito da sua fé, da doutrina da sua igreja e da pessoa de Jesus Cristo. Sendo assim, gostaria ainda de dizer, se você quer entrar em contato conosco, aparecerá aqui o nosso contato, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida. E agora, nós vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, de São José, de Santa Luzia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre, meu irmão, minha irmã, que você possa ter uma boa noite e que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Eu quero acolher vocês com todo o amor fraterno do meu coração, para nesse momento a gente fazer uma experiência de Deus. Não é verdade que nós desejamos muito a liberdade? Todos nós, hoje, todo mundo quer ser muito livre. Mas me parece, eu não sei se acontece com vocês, que quanto mais a gente quer ter liberdade, mais nós vamos nos escravizando e nós somos vítimas até de nós mesmos. E a gente vai procurando essa liberdade e não vai alcançando, mas vamos ficando presos em coisas, em pessoas. E eu gostaria de nessa noite fazer uma experiência que a gente ficasse dependente de Deus. Parece que quando a gente fala assim, vai depender de Deus, Deus vai nos atar, vai nos prender. Mas o que dificulta isso é o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa soberba, a nossa prepotência, a nossa intelectualidade. E tudo isso nos torna pessoas independentes de Deus. Até que chega uma hora que não dá mais para eu resolver, não é verdade? Tem situações que a gente pega e fala assim, aqui só Deus. E eu gostaria de falar com vocês nessa noite que nós precisamos não abusar do nosso livre-arbítrio. Não é que Deus quer ter a gente na mão no sentido de nos governar. Ele nos dá esse livre-arbítrio. Por isso que muitas vezes a gente faz tantas coisas e se perde, né? E acaba que as coisas não dão muito certo. E eu quero mostrar para vocês nessa noite esta mão. Esta mão significa a mão de Deus e esta criança que está nessa mão é você. Eu quero que você faça essa experiência de voltar a ser criança e dependente, assim quando você era um bebê, você era uma criança, você que é pai, você que é mãe, vovô, vovó, a criança se sente protegida pela mão. E eu gostaria que você ficasse muito pequeno, voltasse a ser essa criança realmente dependente de Deus, para que você ficasse livre realmente, você vivesse feliz, você experimentasse a segurança, o zelo, toda a proteção de Deus na sua vida. Que você possa, se você sabe, você pode cantar comigo.
Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. Que você possa fazer essa experiência de depender de Deus. Porque com certeza o que Deus quer para você é muito melhor do que aquilo que você tem como projeto na sua vida. Que Deus abençoe e que você realmente seja essa criança dependente do Pai do céu. Amém.